Olá pessoal, voltamos então para o nosso último módulo, módulo 5. A gente vai falar dos tensoativos. Tá? Os tensoativos são moléculas ou espécies químicas, né, em que você tem uma parte polar e uma parte apolar, ou melhor ainda, uma parte que é iônica, né, vai fazer ligação íon-dipolo, e uma parte apolar que tem capacidade de ligar uma molécula de gordura, por exemplo. Tá? Emoções são coloides, né, são misturas coloidais, não são soluções, portanto. Tá? E em que você tem uma parte oleosa, vamos dizer assim, uma parte hidrofóbica, e a água, né, uma parte hidrofílica, uma parte polar. Tá? E as micelas são estruturas microscópicas que são formadas quando a gente tem a formação das emoções, certo? E isso vem aparecendo em questões de vestibular, vem aparecendo no Enem, então eu acho importante fazer um módulo só para poder explicar essas coisas e que tem tudo a ver, né, com a aula de forças intermoleculares. Tá? Gente, aqui tem uma foto, né, da lousa. Eu tenho a estrutura de um detergente e a estrutura de um sabão. Então, por que detergentes e sabões eles são utilizados para limpar sujeira de uma forma geral? O detergente ele tem uma parte, né, que é a parte do ácido sulfônico aí, tá vendo? Ó? Que é esse grupo SO3 aí negativo, que vocês têm, né, essa parte está desprotonada, né, está sem um H+, e geralmente a gente liga isso no sódio, tá? Então vai formar uma espécie de um sal, tá? Então é um sal de um composto orgânico, o detergente, tá? Ele tem o grupo SO3 aí, tá? Na ponta, negativo. O sabão, ele é sal de ácido carboxílico, então ele é derivado de ácido carboxílico. Esses ácidos carboxílicos que têm cadeia longa, geralmente a gente encontra em óleos e em gorduras, né, que são chamados ácidos graxos. Por isso que para fazer sabão, né, o pessoal que faz isso, né, sabão caseiro, o pessoal que faz isso em casa usa como matéria-prima próprio óleo, né, e gordura, né, que eles usam e mistura com soda cáustica, né, para fazer justamente a reação de saponificação. Tá? Então a gente vai ter o quê? A gente tem um sal de um composto orgânico. Então a gente tem uma parte que é iônica. A gente tem uma parte onde nós temos aí uma carga positiva, que é o cátion, né, o sódio, e a parte negativa que está associada ao que era antes a molécula orgânica, certo? Essa parte aí, que é a parte hidrofílica, ou seja, é aquela parte que tem afinidade pela água. Então as moléculas de água vão se ligar nessa região aí, tá, da molécula, ok, gente? Então a gente chama isso de cabeça hidrofílica, né? Então está representado ali, tá vendo? Ó? Essa a representação que a gente tem, essa cabecinha aí, tá? A cabeça hidrofílica seria então o que a gente pode chamar de parte polar, né? Essa parece um espermatozoide isso aí, né? Isso aí vocês veem nas provas, você já sabe o que é então. Isso é a molécula de um tensoativo. Tá? O tensoativo ele tem essa parte, essa cabeça hidrofílica, que é a parte onde estão concentradas as cargas. É aí que eu vou ter a ligação íon-dipolo com a água. Tá? A água vai ligar aí nessa posição. E esse rabinho aí, né, a cauda, né, hidrofóbica, é a cadeia carbônica longa, que está associada ao grupo funcional, né, a parte polar. Essa parte hidrofóbica, a cauda hidrofóbica, ela vai fazer ligação de polo induzido, né, já que ela é apolar, com óleos e com gorduras. Então, quando você coloca detergente, sabão em alguma coisa que está engordurada, você consegue limpar. Né? Se você colocar água somente, não, né? Porque a gente sabe que a água ela não vai arrastar a gordura que está presa ali na panela, por exemplo. A panela está suja de gordura, você colocou só água, não vai limpar, né, gente? Porque a água ela é polar, ela faz ligação de hidrogênio, e a gordura não faz, né? A gordura vai fazer ligação de polo induzido de polo induzido. Então você não tem ali, né, uma limpeza eficiente só com água. Tá? Agora você coloca o sabão ou você coloca o detergente, isso vai formar o que a gente chama de emulsão. A gente vai falar já o que é. Então você vai ter uma das partes ligada às moléculas de água e uma das partes ligadas às moléculas do óleo e da gordura. Então você faz uma ponte, né, entre a fase aquosa e a fase oleosa e arrasta tudo de uma vez. Então você consegue limpar. Ok, gente? Então isso são os tensoativos. Eles têm uma cadeia carbônica longa, certo? Que vai ser aquilo que vai ligar por dipolo induzido,
na molécula de gordura. Tá? E a gente tem a parte polar ou parte iônica, como vocês preferirem, que vai fazer, no caso, não ligação de hidrogênio, tá, gente? Vai fazer ligação íon dipolo, que é mais forte, até melhor do que a ligação de hidrogênio, certo? Aqui, então, eu tenho uma outra representação, né, ó. Então eu tenho a cadeia apolar, que seria a cauda hidrofóbica, né? Interage por meio de polo induzido. Com quem? Com a gordura. Tá? E a outra extremidade, faz ligações de íon dipolo com a água. Tá? O que vai acontecer quando você colocar, então, tudo junto? A água, o tensoativo e o óleo, no caso, né? Vai formar o que a gente chama de emulsão. Então vamos supor que eu tenha aí apenas o tensoativo e a água. Olha o que vai acontecer. As moléculas do tensoativo, elas começam a ficar alinhadas. Então, se vocês olharem aqui, ó, elas ficam alinhadas de forma a formar aqui, ó, esse bolsão aqui, tá vendo? Ó? As cadeias longas, as cadeias carbônicas longas, fazendo ligação de polo induzido. Então lembra que eu falei que o sistema ele vai procurar fazer o máximo de ligações intermoleculares possível. Então como que essa parte aí, ela, né, se liga? Então elas tentam se associar de alguma forma, tá? Então elas ficam aqui, formam um bolsão aqui, onde eu vou ter apenas a parte apolar. Essa parte de fora aqui é a parte, né, onde vai ter associação com moléculas de água, certo? Então depois de um tempo, toda essa parte apolar, ela fica virada para dentro aqui, ó. Então essa parte toda aqui, ó, é apolar. O que eu vou ter aqui dentro, nesse cerne? As cadeias carbônicas voltadas, né, umas para as outras, de forma a interagirem entre si por ligação de polo induzido. Então essa parte central da micela, né, é aquela parte que vai se esconder da água. Então, quando você pega lá o óleo, certo? O objeto que está sujo de óleo, coloca água, coloca o detergente e agita, né, com vigor, você agita vigorosamente aquele negócio, vai formar uma mistura meio esbranquiçada, né? Essa mistura é uma emulsão. Você acabou de formar uma emulsão. Dentro da emulsão você vai ter várias micelas. Essas micelas são, né, sistemas com várias moléculas de tensoativo, no caso o sabão, que prendem a gordura, o óleo, na parte central. Por quê? Porque o óleo ele vai fazer dipolo induzido com a cadeia carbônica polar do detergente ou do sabão. E a cabeça polar do detergente ou do sabão fica toda para fora aqui, ó, para poder fazer interação com as moléculas de água, porque o ambiente ao redor é aquoso. Eu tenho mais água do que outras coisas ali, né? Então, quando você coloca água lá para limpar alguma coisa, o que você mais tem é água, né? Então, essas moléculas ficam para fora. Se fosse o contrário, se tivesse mais óleo do que água, aí a cabeça polar fica para dentro, porque a água é substância minoritária, e se a substância majoritária for o óleo, aí então as cadeias carbônicas ficam com as caudas para fora para interagir com o óleo que está por fora, certo? Então essa é a ideia, é aquela mesma ideia que eu falei anteriormente. Eu devo estabelecer o máximo de ligações possível, certo? Ligações intermoleculares entre essas moléculas. Já que não dá para fazer, né, ligação de hidrogênio com as cadeias carbônicas, que são longas, a gente deixa essas cadeias carbônicas todas viradas para dentro para que elas possam ligar-se entre si. E aí aquilo que der para fazer ligação de hidrogênio, a gente deixa virado para fora para poder fazer a ligação de polo íon dipolo com a água. Tudo bem, gente? Aí aqui tem um esquema, uma figura que mostra a cadeia apolar do detergente. Aqui não é detergente, aqui é sabão, né? Porque tem o grupo carboxila, na verdade. Então, ó, a cadeia apolar, a cauda hidrofóbica para dentro, interagindo com óleo. Se você considerar aqui no interior da micela, ó, se você considerar que no interior da micela você vai ter óleo aprisionado, justamente porque esse óleo não vai, né, fazer ligação de hidrogênio com a água, então você, né, tem aqui ligação de polo induzido nessa parte central da micela, nessa parte interior da micela, né, no cerne. Os íons positivos e negativos que você tem aqui, o íon negativo está ancorado na própria
molécula orgânica. Então ele fica dentro da micela. E os íons positivos, eles saltam, certo? Eles vão para a solução. Por quê? Porque vai fazer ligação de íon dipolo, certo? E aí vai formar aquilo que a gente chama de emulsão, que é aquela mistura, né, onde aquela água fica toda túrbida por conta da presença dessas micelas que ficam espalhadas aí, certo, gente? Bom, então aí de novo, ó, misturei água, óleo e sabão, formou a micela, certo? O óleo fica aprisionado no meio, a molécula do tensoativo, o sabão é o tensoativo no caso, fica, né, fazendo a parte intermediária, a cabeça polar para fora e a cauda apolar para dentro, certo? Formou a micela, isso é uma emulsão. Tá? Então, por exemplo, sorvete é uma emulsão. Quando você come sorvete, tem que ter um emulsificante. O que é o emulsificante? Ele é o tensoativo. É como se fosse um sabão? É, mas não é um sabão, é um negócio, né, um tensoativo comestível. Né? Ele vai fazer essa união da parte polar com a parte apolar. Né? Você passa no seu corpo emulsão hidratante, certo? Ou você passa no seu corpo emulsão protetora para se proteger dos raios ultravioleta. Você está passando o quê? Você está passando um monte de micela no seu corpo, tá? Que contém substâncias tanto polares quanto, no caso, água, né? E você vai ter uma substância oleosa também, tanto que você fica com a pele oleosa quando usa protetor solar, né, gente? Por quê? Porque você está passando um monte de micela no seu corpo, tá? Então você tem uma substância oleosa ali, só que ela está bem espalhada ali na água, ela formou uma emulsão justamente por conta dos emulsificantes, que são os tensoativos que estão ali presentes, né, no produto que você está usando. Certo? Bom, no caso de membranas biológicas, que é a nossa membrana plasmática, não só a nossa, né, mas de todas as células, né, a gente vai ter fosfolipídio. O fosfolipídio, gente, ele tem duas caudas hidrofóbicas. Tá? Então ele tem aqui uma cauda proveniente de um ácido graxo, que é um ácido carboxílico de cadeia longa, e outra aqui. E a cabeça polar, que é aquela parte do fosfolipídio que fica para fora da membrana plasmática, tá? Essa parte polar vai interagir com a água. Então, o que você tem na membrana plasmática? Então, vamos ver. Ó. Na membrana plasmática, você tem bicamada. E por que tem que ser bicamada? Porque você tem água dentro e você também tem água fora. Então, você tem que ter duas cabeças. Né? Você tem que ter duas camadas de tensoativos. A primeira camada, então aqui, eu vou dividir. Ó. A primeira camada de tensoativo, então vamos supor que aqui é o seu sangue. Tudo bem? Você tem uma hemácia. E aqui está o interior da hemácia, o meio interior. Você vai ter a membrana plasmática da hemácia, certo? Então você tem que ter uma cabeça polar que está virada para as moléculas de água que estão no sangue. E aqui vai fazer ligação de íon dipolo. Tá? No caso dos, dos ácidos que você tem, os ácidos graxos que vão formar os fosfolipídios, quando forma o fosfolipídio, o grupo fosfato fica ionizado e aparece carga negativa aqui, ó. Certo? E aí esses grupos derivados do ácido fosfórico, eles interagem aqui com a água que estão fora, certo? E eu posso ter grupos OH também, fazendo ligações de hidrogênio, posso ter, né, grupo carboxila, várias coisas, né, de proteínas que estão na membrana que também fazem interação com a água. Dentro da célula, no meio intracelular, eu também tenho moléculas de água. Então eu tenho que ter uma cabeça do meu tensoativo também para dentro. Só que não tem como um tensoativo ter duas cabeças, né? Então eu tenho que fazer uma camada de tensoativo com a cabeça para um lado e a outra camada com a cabeça para o outro lado, certo? E aí as duas caudas, vamos dizer assim, a cauda de uma molécula e a cauda da molécula que está na outra camada, essas duas caudas se encontram no centro da membrana plasmática. Tá? Então, por exemplo, íons não atravessam a membrana. Por quê? Porque íons têm carga. Então, eu não consigo fazer com que eles atravessem um ambiente que seja apolar. Então, esse ambiente todo aqui, central da membrana plasmática, é um ambiente hidrofóbico. Tá? Então, o que atravessa facilmente ambientes hidrofóbicos? Outras substâncias hidrofóbicas. Né? Então, por exemplo, hidrocarbonetos. Então, pessoas que fazem uso de drogas, né, como lança-perfume, né, cola de sapateiro, é formado por substâncias apolares, hidrocarbonetos, éteres, né, haletos, são substâncias que instantaneamente elas já têm um efeito no seu sistema nervoso central. Por quê? Porque atravessa a membrana rápido.
Tá? Então, substâncias muito apolares, né, elas acabam sendo até tóxicas, né, porque elas têm essa facilidade de entrar e sair da célula justamente por serem apolares, certo? Bom, gente, então, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente volta aí na próxima semana para mais uma aula aí de química. Agradeço a todos, um abraço e até a próxima.